Tá. Quais são as fases clínicas do parto? Tem a fase primeira, que é a fase de dilatação, a fase de expulsão, a fase de dectação e a fase de Greenberg. Tá. Como acontece essa fase de dilatação? Tá. Se inicia as contrações uterinas, depois ocorre modificação do colo uterino, depois ocorre o esvaziamento do colo uterino, daí depois acontece a dilatação cervical. Tá. Como é que a gente vai avaliar essa dilatação do colo uterino? Vai avaliar com 2 dedos, né? Quando a gente não sentir mais o colo e sentir a cabeça do neném, vai estar uma dilatação de 10 centímetros. Tem uma diferença das primíparas e das multíparas. A fase de dilatação das primíparas, como acontece primeiro? Primeiro ocorre o esvaziamento do colo para depois dilatar. Agora nas multíparas já é diferente. Tá, por que nas múltiplas é diferente? Nas múltiplas acontece de forma concomitante. Primeiro tem o esvaziamento do colo, daí já, na mesma hora que já tem o esvaziamento, já dilata. Agora nas primíparas não. Primeiro acontece o esvaziamento do colo, que ele afina, depois dilata. Agora nas múltiplas já é concomitante essa fase. Já vai esvaziando e já vai dilatando, entendeu? Essa é a diferença das primíparas e das multíparas. Tá, na fase de dilatação tem a fase latente e a fase ativa. A fase latente ela vai até 5 centímetros de dilatação. A fase ativa ela vai a partir de 5 centímetros de dilatação. Antigamente, muitos utilizavam as curvas de Friedman. As curvas de Friedman falavam que a fase ativa de dilatação era a partir de 3 centímetros, os partogramas mais antigos. E também foi a Organização Mundial da Saúde que determinou, a partir de 2018, que a fase ativa de dilatação é a partir de 5 centímetros, ou seja, tem muitos locais que utilizam a fase a partir dos 3 centímetros, que tem partogramas que dizem que é a partir de 3 centímetros, mas conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde, tem que utilizar a fase ativa a partir de 5 centímetros de dilatação. Tá? A fase latente. A fase latente, ela acontece do início da dilatação até 5 centímetros. A gente só considera início do trabalho de parto se a mulher tiver contrações junto com dilatação. Se ela tiver só contrações, não é considerado início de trabalho de parto, entendeu? E isso pode durar dias ou até semanas, entendeu? Ou seja, só considera trabalho de parto se a mulher tiver contrações junto com as dilatações. Nessa fase latente, a gente orienta a mulher medidas de conforto, só que a gente não deve internar essa paciente na fase latente. Só deve internar a paciente a partir da fase ativa, a partir de 5 centímetros de dilatação. Agora, na fase ativa, a partir dessa fase, a gente tem que internar a gestante, no caso, a partir de 5 centímetros de dilatação. As contrações elas podem ser dolorosas, rítmicas e próximas. E nas primíparas pode durar até 12 horas, da fase ativa até a abertura total, que é 10 centímetros. E é nessa fase que a gente deve estar também controlando os batimentos cardiofetais. Também é a partir dessa fase que devemos abrir o partograma.
e tem uma curvatura de trabalho de parto que chama Friedman. Friedman ele fez essa avaliação em 100 primíparas em 1952. E essa curvatura de Friedman nós não utilizamos mais. Agora a gente utiliza a curvatura de Zhang, que foi feito em 2002. Então, a OMS, avaliando a curvatura de Zhang, observou e determinou que a fase ativa de trabalho de parto tem que ser a partir de 5 centímetros. Que, no caso, na curvatura de Zhang, ele avaliava que a partir de 6 centímetros que pegava fogo mesmo, que o negócio acontecia. E a OMS, então, determinou que para utilizar a partir de 5 centímetros nos partogramas. Tá, o segundo período é expulsivo. Ele vai da dilatação completa até o nascimento do concepto. Tá, o segundo período, que é o expulsivo, é o período que ocorre a maioria dos fenômenos mecânicos do parto. O canal de parto é completamente formado, ocorre a descida da cabeça fetal e nascimento do concepto, e também tem a fase pélvica e a fase perineal. Então, a gente considera a fase perineal a partir do +3 plano de Deli. Antes disso, a gente considera a fase pélvica. Vamos relembrar aqui os planos de Deli. O plano 0 é quando atinge os níveis da espinha isquiática. -2 de Deli é o estreito superior. -2 e +2 é o estreito médio. E a partir de +2 é o estreito inferior. E a gente considera a fase pélvica a partir do +3, que daí a gente consegue ver a cabeça fetal. Tá. Tem um tempo limite de observação nos períodos expulsivos. Antigamente seguiam as curvas de Friedman e agora seguem a OMS. A OMS tem um tempo, acrescentou uma hora nesse tempo. O tempo limite de observação no período expulsivo sem analgesia nas primíparas é de 3 horas e sem analgesia nas multíparas é de 2 horas. E com analgesia nas primíparas é 4 horas. E com analgesia nas multíparas, o tempo expulsivo é de 3 horas. E nesse período expulsivo, a gente faz um controle muito rigoroso conforme os batimentos cardioafetais. A gente faz um controle a cada 10 minutos nesse período. O terceiro período, após o nascimento do concepto, a gente chama de dectação. O que seria o período de dectação? Seria o período de expulsão da placenta. Dectação seria o período do nascimento do feto até a expulsão da placenta. A gente diz que é fisiológico o período de dectação até 30 minutos da saída da placenta. No caso, 80% a placenta sai em 10 minutos, mas até 30 minutos é considerado fisiológico a saída da placenta. Se a paciente não estiver tendo um sangramento importante, se ela estiver estável hemodinamicamente, a gente pode aguardar mais 30 minutos. Para daí sim, se caso a placenta não sair, a gente faz a extração manual da placenta, seguida de curagem uterina. Mas só se no caso ela estiver estável e não tiver com sangramento. Daí a gente espera mais 30 minutos. Agora, se ela tiver com sangramento e não tiver estável, a gente tem que fazer a retirada manual dele. Daí
a gente tem o período de Greenberg. O período de Greenberg podemos considerar esse período de Greenberg 1 hora após a dictação da placenta. O porquê que a gente vai esperar essa 1 hora após a dictação da placenta? Porque essa primeira hora é a hora mais crítica da mulher ter uma hemorragia. É a hora que a placenta sai, é a hora que esse útero ele precisa contrair e fechar os vasos que estavam abertos, levando sangue para a placenta, e eles precisam fechar. Então precisa desse período para observar a gestante, para ela não ter, caso tenha alguma hemorragia, alguma coisa, eles estão ali preparados para ter uma conduta. Nesse período, chamado de período de Greenberg, ocorre o miotamponamento. Que seria miotamponamento? Seriam as contrações dos músculos do miométrio. Depois ocorre o trombotamponamento. Aqueles vasos que estavam abertos, eles trombosam. Daí ocorre a indiferenciação uterina. O útero ele acaba dando uma relaxada, então é nessa fase que a gente tem mais risco que a paciente tem mais risco de sangrar. E depois ocorre a contração uterina fina, daí diminui o risco da mulher ter hemorragia.